Vinheta, chegou o professor. Foca na economia. Acorda, bichão. Acorda. Programa esquizofrênico. A gente falou do Alexandre de Moraes, mas tá rolando um embate político. O que aconteceu? Esse negócio do IOF, o Hugo Mota, que é um dos caras que fez a votação, que derrubou o IOF, ele fez um elogio, sabe a quem? A Gleisi Hoffmann e ao José Guimarães, os dois do PT, falando que eles têm uma postura, uma articulação ótima, não sei o que. Sim. Mas deram uma cutucada no Fábio Júnior, quer dizer, no Haddad, que se coloca como vítima do processo. Falou assim, ó, ele ficou chorando lá, mas a gente corrigiu e legislou. A gente corrigiu um erro e fez o que a gente tem que fazer. A Gleisi agora é a pessoa ponderada no PT. Falou assim, olha, pra você ver como o negócio tá feio. Não, o PT não tem problemas em dialogar. E falou que não tem vitimização. Então, eles estão querendo chamar para negociar. Você acha que vai dar certo? Acho que não. Eu acho que os políticos têm um ego grande e não querem negociar nada. E não vão deixar passar esse aumento de imposto, que é um absurdo. Mas tem a questão, né, as negociações que a gente nunca sabe. Essa é a primeira notícia. A segunda, você sabe o que é o PMI? É o índice de gerentes de compra. Sim. Então, por que a gente usa esse índice? Porque você pergunta para o gerente de compra, e aí, como está a vida? Você está animado com a economia? Como o gerente de compra de uma empresa, ele está planejando o futuro, né? Geralmente você tem que comprar os insumos antes, não deixa de ser um antecedente para o desempenho da economia. Pelo terceiro mês consecutivo, o índice do gerente de compras do setor de serviços, que chama PMI, calculado pela S&P Global, recuou de 49,6 para 49,3. O que isso significa? Sempre que o índice ficar abaixo de 50, a gente está falando em retração, em pessimismo. Então, os gerentes estão mais pessimistas. Também caiu o PMI composto, que agrega indústria e serviços. E aí a gente vai mostrando as fragilidades do Brasil, a insegurança jurídica que eu comentei, a carga tributária, que é um absurdo, uma burocracia sufocante, e a gente sempre vai sendo um país menor do que poderia. Muito bem. E por fim... são 3 notícias e nenhuma participação. Vocês não estão... Se você pegar o Brasil, você pega o Brasil nos anos 80, ele era maior que a China e a Coreia juntos. Olha o que aconteceu. Os anos 80. Os anos 80. Mas como a China estava nos anos 80? Não. Eu sei, mas o Brasil era a China. A China era a China e o Brasil era o Brasil. Sim. O Brasil, nos anos 80, era maior que a China e a Coreia juntos. Olha onde nós estamos. Olha onde é que nós estamos. Na década de 60... Agora não é maior nem que Madagascar. Cuba era grande também, em economia. Dá para arruinar países facilmente. A gente é bom nisso. E a gente tá com esse problema. Agora... 6 meses para virar Venezuela. Lembra o Paulo Guedes falou? Não sei quanto tempo, a gente já tá pior. Não, a Venezuela, em 20 anos... Foi muito rápido. A Venezuela foi muito rápida. 20 anos, né? Foi muito rápido a Venezuela. Não precisa de muito para Não precisa de muito, não. Para estragar é fácil. Agora, falando nisso, um dos problemas dessa insegurança jurídica, fica tudo muito caro, né? É muito imposto, o governo não entrega nada. Conta não fecha. E aí a conta não fecha, você precisa... você vai abrir uma empresa, tanta dor de cabeça que você não compensa. E aí a gente vai fazendo o contrário que o Emílio falou, que recebeu do Troirro, que é expulsando. A gente exporta empregos, a gente exporta empresas, a gente exporta a economia. E exporta talentos. E com isso, mais um sinal disso é que a multinacional francesa, que o Morgado é o embaixador, a Michelin, bem bolado, vai fechar a fábrica de Guarulhos, de pneus em Guarulhos. Tchau, Michelin. Eu queria o bonequinho da Michelin. 350 trabalhadores serão desligados. Essa fábrica, ela produz pneus para ônibus e caminhões. A empresa falou que vai tentar realocar funcionários em outros lugares, vai tentar manter outras operações industriais e comerciais no Brasil,
mas que essa daí não dá para continuar. Falou, inclusive, Emílio, escuta essa, é mais barato importar, mesmo com imposto, que caramba, porque é todo mundo querendo te matar com imposto. É tudo imposto. O cara quer ganhar tanto que você fala, vai ganhar sozinho que eu vou fazer em outro canto. Eu disse, e é isso que a gente tá fazendo. Isso aí, é um caminho triste para o país. Isso. E esse dinheiro de imposto é para financiar dinheiro do governo. Para viagem. Não é. Aqui sempre governo gasta muito, né, Sam? Aqui no Brasil, uma tradição. A gente aumenta gasto sempre. A tradição aqui é tudo governo gastador. Não, é governo gastador. Não, pra empresa não fecha a conta, né? De imposto, a parte jurídica, é um manicômio. O cara fala, não consigo operar. Não, e a culpa... Não, eu queria falar que e a culpa que eles estão colocando aí nas últimas semanas é do rico. Os caras vão embora, as empresas fecham e quem que é mandado embora? Não é o rico. Então, exatamente. Então, mas isso já é campanha política. Exatamente. Isso é voltando. O que acontece? O que acontece? A picanha não deu certo. Não pegou. A picanha prometeu na época da eleição. Na época da eleição funcionou, lembra? A picanha, cervejinha, picanha e tal. Não entregou a picanha. Agora voltou para trás. Você joga a vara com a isca. Se a população comprar esse negócio de pobre e rico, como já comprou várias vezes. Mas aí os caras vão se perpetuando. Mas você brinca. E o país é fácil também de cair de novo. Claro que é. Sabe por quê? É gás, vai vir a CNH. Vai vir muita coisa agora nessa. Conta de luz já subiu? Já. O discurso é: você é pobre porque ele é rico. Sim. Assim, a culpa da sua pobreza é dele. Então você aponta pro cara, o que é mentira, porque os países que as pessoas mais evoluíram são os que têm mais rico, porque o rico gera emprego, traz riqueza. É um caminho perigoso, custa o Brasil, e não vejo nada indo para outro lugar. Agora, o tamanho do governo, nas últimas décadas, só aumentou. O Lula 3 é maior que o Lula 2, que é maior que o Lula 1. Exato. E a gente vai aguentando. É o sapo na panela. Vai aguentando. A conta tá chegando. Vai chegando aos poucos. O governo tá comprando essa briga. Eu acho que é a última tentativa deles. Mas a gente está pagando isso. De qualquer forma, pode anotar aí, 2027 vai ser uma desgraça. Porque já está ruim hoje, vão gastar ainda mais ano que vem. Mas você sabe o que acontece? Nós, os seres humanos, a gente facilmente é manipulado. Tem uma história, não sei se você conhece aquele cara lá, que ele era sobrinho do Freud, que é aquele Eduardo Barnais. É o seguinte, esse cara... Manipulação de massa. Uma manipulação de massa. O que acontece com esse maluco? Ele foi o primeiro cara que inventou o termo de propaganda. Ele começou a fazer propaganda na Primeira Guerra Mundial para os Estados Unidos. Sim. Certo. E aí ele achou que esse termo de propaganda era só usado na guerra. Ele falou, eu vou começar a usar isso na paz. E ele pegou os livros do Freud e usou isso para fazer a propaganda. Ele é considerado o pai da propaganda. E ele deixou o nome propaganda, porque ele falava nome muito pesado, e passou a ser relações públicas. Bonito. E aí ele começou a trabalhar particular. E tem um negócio muito interessante que ele fez com a Lucky Strike, que era a fábrica de cigarro. Sim. Então o que acontecia? A mulher não estava fumando. Era um tabu mulher fumar em público. Aí ele pensou e ele foi falar com um psiquiatra. Ele falou, como é que eu posso usar isso para fazer com que as mulheres fumem? Aí o psiquiatra foi lá, estudou, tal, não sei o que, falou, isso aí tem que vender da seguinte maneira. Para a mulher, o cigarro do homem representa o falo masculino e o poder do homem. Então você tem que associar isso a uma igualdade com o homem para a mulher fumar em público. Ele falou, vou resolver o problema. Já deu o nome de cigarro de Tocha da Liberdade. Falou, isso aqui para vocês vai ser a liberdade, a tocha da liberdade. Virou um símbolo. Ele fez uma passeata em Nova York, chamou a imprensa. A imprensa foi lá, fotografou as mulheres fumando a tocha da liberdade. Aquilo equilibrou as mulheres aos homens. E você sabe das cores então, também, né? Vejam vocês, a que ponto. como é que a gente
se ilude com a coisa, com o cara, que é aquilo que a gente fala. Na vida tem o malandro e o trouxa. E quando se juntam... Então, e aí tem isso, dá o né? match. O trouxa mas dá o match. A tocha da liberdade, a mulherada o cara foi no psiquiatra perguntar. Todo dia nasce muito trouxa. Todo dia nasce muito. E o governo atocha em nós. Então, Não, é isso aí. Tem o negócio que você, ó... Que mais? É isso. Tá na fraco hoje, fraco não. Você acha que a gente vai ser enganado mais uma vez? Sim, eu não tenho dúvida. Mais uma vez na história desse país. Não, é assim, você vê como é interessante que o governo ele tá usando a inteligência artificial de uma forma que na internet é um gracejo, é uma chacota. Porque eles pegaram esse VO3 lá do Google que você vê pra fazer piada. Sim. E agora, como você mostrou ontem, você vê a propaganda lá do pobre, do rico, Cuiá. Sim. É justamente isso. Só que acho que não pegou, Samidana. Então, mas tem uma pesquisa que o PT fez do IOF. O Haddad foi lá no Congresso, tomou pau, enfim. Foi quase humilhado lá. Acho que ele foi lá para apanhar mesmo. E aí perceberam o seguinte. Ele virou trending topic. Mas, apesar de a grande maioria estar contra ele, o engajamento dos petistas aumentou. Então, mesmo que faça a coisa mais absurda... Não, mas é pago. Mas tem muito. Não, eles contrataram... Mas muita gente. Não, eles contrataram vários formadores de opinião. Influencers. Vários influencers para publicar essa ao mesmo tempo. Essa propaganda. Mas é a estratégia que eles estão usando. Sim, é a propaganda, então, mas tá tão ruim. Exato. Que o cara já tá no palanque. Ninguém aguenta mais isso aí. A gente trouxe ali, quando a gente falou das eleições aqui municipais, que um monte de gente votou nos caras, as pessoas consideradas mais humildes, que votariam nos partidos de esquerda, votaram tudo nos caras de direita porque eles querem ser empresário, querem abrir um negócio. Esse discurso, ele não funciona mais. E aí que entra a internet nesse jogo todo. Porque o acesso à internet, o acesso a esses candidatos, a essas pautas lá do rico contra o pobre, tá? A galera já tá sabendo, isso aqui é besteira, eu tô pagando mais imposto, eu quero investir, eu quero fazer isso, eu quero abrir uma empresa, eu quero ter o meu negócio. Então a galera já tá pensando assim, e a internet é um problema justamente por causa disso. Mas é aquilo que eu comentei ontem, tá tomando uma goleada. O jogo tem mais 20 minutos. Vai fazer qualquer coisa. Vai ser vamos tocar? Tá bom, né?